Olá, essa é a terceira e última parte da aula 10, ainda falando sobre o movimento de cargas elétricas em campos magnéticos e elétricos, né? Nessa aula a gente vai falar sobre uma carga elétrica que se movimenta na presença de um campo elétrico e magnético. Então, como a gente já estudou, a gente sabe que uma partícula longe da força, sujeita da ação de qualquer força, ela vai se movimentar em linha reta, como a gente viu lá pela primeira lei de Newton. Mas, se ela entra numa região do espaço onde existe um campo elétrico e um campo magnético, então ela vai sofrer uma força de origem elétrica e uma força de origem magnética. As duas forças vão agir sobre a partícula. A força de origem elétrica, ela é o produto da carga pelo campo elétrico, como a gente já viu. E a força de origem magnética, ela é o produto vetorial da velocidade com o campo magnético, ainda multiplicado pela carga. Então essa força aqui é uma força que dita a interação eletromagnética do campo elétrico e do campo magnético. Essa força aqui recebe um nome especial, que é a força de Lorentz, que que diz pra gente, né, como é que as interações eletromagnéticas funcionam. Nós já tratamos esses casos aqui separadamente, né? A gente tratou o movimento elétrico e o magnético. Agora vamos ver quando essas duas coisas estão presentes juntos. O que acontece? Bom, para efeito de exemplo, eu vou considerar um campo magnético na direção Z, idêntico àquele que a gente considerou na última videoaula, né, produzido por um ímã, e eu vou considerar um campo elétrico também que não tem componente na direção X. Ele tem somente componente na direção Y e na direção Z. Tá? A posição inicial e velocidade inicial da partícula, que entra nessa região do espaço onde o campo elétrico e o campo magnético existem, elas são as mais gerais possíveis. Então, estou chamando de x0, y0 e z0, v0x, v0y, v0z, pode ser qualquer valor, inclusive zero. Né? Muito bem. E a equação do movimento mais geral possível é essa daqui. Segundo a lei de Newton, é igual à força resultante, que é a força de Lorentz. Abrindo essa força aqui componente a componente, lembre-se que tem o termo da força magnética e o termo da força elétrica. Então, separando componente a componente dessa força, e já substituindo também os valores de campo elétrico e campo magnético, eu chego nessas três equações de movimento aqui. Tá? Se alguém ficar com dúvida em como essas equações de movimento aqui foram obtidas, eu sugiro que olhem lá nas últimas duas videoaulas, onde a gente encontrou a equação de movimento para a força magnética, e na primeira videoaula dessa aula, onde a gente encontrou a equação de movimento para a força elétrica. Aqui estão as duas coisas juntas. Tá? Então nós temos essas três equações. Antes de sair fazendo um monte de manipulação algébrica, eu quero simplificar algumas coisas. Primeiro, observar que esse termo QB sobre M aparece em alguns lugares aqui, né? QB sobre M, QB sobre M. Então eu já vou dar um nome para isso daqui, que era o ômega zero, o mesmo que eu tinha usado na última videoaula. Então, chamando isso aqui de ômega zero. Esse termo aqui, ó, QEY sobre M, eu vou dar um nome para ele também, porque ele vai aparecer bastante, então eu vou chamar isso aqui de A minúsculo, tá? Então, esses parâmetros ômega zero e A são só apelidos que eu estou dando para essas quantidades aqui, para a gente não ficar carregando um monte de letra. Né? Então, essas equações, elas assumem esse formato aqui. Essa equação do Z eu não vou fazer nada, porque ela é bastante simples de resolver. Ela não é acoplada com x e y, então a equação em Z é relativamente simples. Né? E a equação do movimento uniformemente variado, e está resolvido. Eu só preciso me preocupar em resolver, na verdade, a equação para as componentes x e y, que são as equações acopladas desse problema. Então vamos lá. Primeiro, na direção Z, movimento uniformemente variado, solução do movimento uniformemente variado, posição inicial em Z, velocidade inicial em Z, e a aceleração, que depende da componente Z do campo elétrico. Então isso aqui é isso aqui mesmo, a parte Z já está resolvida. E na parte X? Bom, se eu pegar a equação 1, eu posso simplificar um pouquinho essa equação por integração. Né? Eu posso integrar os dois lados dessa equação e diminuir um grau da derivada. Só que lembre-se que fazer essas derivadas aqui, a gente precisa fazer com cuidado. Né? Não é só cortar a derivada com integral. A gente precisa integrar e substituir os limites de integração, de 0 até t. Então, fazendo essas integrais e substituindo os limites de integração, eu chego, no final das contas, nessa expressão aqui, que o x ponto de t depende do y de t, de acordo com essa fórmula. Tá? Então, olha só, o x ponto é ômega zero vezes o y.
E esse negócio todo que aparece aqui, seja lá o que for, é uma constante. Então, não tem tanto efeito assim. Né? É uma constante que a gente tem que ficar carregando, mas que não atrapalha muito na resolução do problema. Então, eu já sei que o x ponto está relacionado com y por meio dessa equação. A equação 2 diz pra gente que o y2 pontos está relacionado com o x ponto de acordo com essa expressão. Eu não consigo resolver essa equação porque aqui tem o y, aqui eu tenho o x. Mas o x ponto, deixa eu voltar no slide anterior rapidamente. O x ponto, ele depende do y. Então, no lugar de x ponto, eu posso trocar esse negócio por isso aqui tudo, ó, que é uma coisa que depende só de y. Então, fazendo isso, ó, já deixei aqui a colinha pra gente. O x ponto é dado por essa expressão que a gente obteve ali no slide anterior. Substituindo isso aqui nessa equação, eu vou ter uma equação que depende só de y. Então, olha só, uma equação que depende só de y igual, seja lá o que isso for, tudo esse negócio que aparece aqui é uma constante. Então, nós temos uma equação diferencial ordinária não homogênea, mas é uma equação não homogênea relativamente simples de resolver, porque isso tudo aqui é constante. A gente precisa saber achar a parte homogênea e a parte particular. Para a parte particular, para a solução particular, eu vou propor uma solução do tipo constante, simplesmente. Então, se essa solução é do tipo uma constante, qual deve ser o valor dessa constante para que isso aqui de fato seja a solução da equação diferencial? A gente faz umas continhas, umas manipulações, substitui na IDO e eu chego no resultado de que o alfa tem que ser dado por essa expressão aqui. Ó. Depende do y0, depende do a, depende do ômega0, depende de todos esses parâmetros. Então, a solução particular que a gente está procurando é essa conta aqui. E a solução homogênea? Se vocês se lembram bem, essa equação aqui, a parte homogênea, ela é a equação do oscilador harmônico simples. Então, a solução é uma solução do tipo oscilador harmônico simples. Né? A cosseno de ômega0 mais uma fase φ. O que falta a gente fazer agora é determinar quais são essas constantes, A e φ. Aqui não tem nenhuma constante a ser determinada, porque todo mundo aqui são os parâmetros iniciais do problema. Ó. y0, v0, ômega0. A e ômega0 são os apelidos que eu dei, né, para as constantes do campo elétrico e do campo magnético. Então é só A e φ mesmo que precisam ser determinados. A solução geral tem esse formato. Como que eu faço para encontrar as constantes que estão faltando? Vou ter que usar as condições iniciais, né? Para usar as condições iniciais, ó, essa aqui é a função y. Se eu derivar essa função no tempo, eu tenho a velocidade. Como é que a velocidade varia com o tempo? Então eu sei quais são as condições iniciais para a posição e para a velocidade na direção y. Fazendo essa comparação, ó, a velocidade na direção y é o v0y. Isso tem que ser igual menos ômega0 a seno φ. O y no ponto zero é igual a essa coisa toda aqui. Né? Então note que tem um seno de φ aqui e tem um cosseno de φ aqui. Seja lá o que for esses negócios todos, eu posso isolar o seno de φ e o cosseno de φ nessas duas equações, eu fico com isso aqui. Ó. O seno de φ isolado fica assim e o cosseno de φ isolado fica assim. Mas lembre-se que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1. Então, esse negócio todo aqui ao quadrado com esse negócio todo aqui ao quadrado tem que dar 1. E isso permite eu calcular quanto deve valer essa constante A, que eu tinha colocado aqui no problema. Então, a constante A é dada por essa raiz quadrada de todos esses parâmetros aqui. Então, beleza, já sei quem é o A. Não é uma fórmula muito simpática, né, como vocês podem ver, mas está resolvido. É isso aqui que o A tem que ser igual a essa constante. Tá? O que falta? Determinar quem é o parâmetro φ. Como é que eu faço para determinar quem é o parâmetro φ? Simples, né? Se eu sei quem é o seno de φ, então eu sei quem é o φ. O φ vai ser o seno a menos 1 disso tudo aqui. Lembrando que o A eu já substituí aqui pela raiz quadrada. Né? Então eu já sei quem tem que ser o A e quem tem que ser o φ. Embora eu saiba quem é o A e quem é o φ, eu não vou substituir eles na fórmula por essas expressões, porque elas são bem grandes. Né? Então a gente precisa lembrar que eu sei sim quem é A e quem é φ, mas eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo, A e φ, tá? Por enquanto. Muito bem. Assim, isso fecha para mim a resolução do problema no que diz respeito à parte do y. Então eu sei qual é a equação do movimento em y. A equação do movimento está determinada uma vez que a gente já conhece essas constantes. Falta agora determinar a equação do movimento em x. Para determinar a equação do movimento em x, eu vou pegar a equação 2 e vou novamente integrar ela no tempo dos dois lados. E fazer essa integral de forma correta. Né? Integro no tempo e substituo os limites de integração. Fazendo essa integração, eu fico com essa expressão aqui, ó. Derivada segunda vira só uma derivada, né? Primeira.
E do lado direito da equação, a integral de uma constante é a própria constante vezes o tempo. E eu fico com isso aqui. Olha só, quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir quem é o x de t. Eu já sei quem é o y de t. Eu quero descobrir quem é o x de t. Então eu vou isolar o x de t nessa fórmula e o x de t vai ter esse formato aqui. O x de t é dado por essa fórmula. Eu sei quem é x0, sei quem são essas constantes aqui, sei quem é essa constante aqui, sei quem é esse cara aqui e sei quem é esse cara aqui. Então o x de t está determinado. Eu conheço todo mundo que precisa ser conhecido para determinar o x de t é conhecido. Só preciso colocar todo mundo aqui nessa expressão. Lembrando que o y ponto de t é a expressão da velocidade no y, né, que é essa fórmula. E com isso eu chego nesse resultado final, que o x de t, dado por essa expressão final. Né? Depende do seno. Tem um outro termo aqui que depende do tempo também. E algumas constantes. Tá? A e φ, novamente, são constantes, mas que a gente já calculou elas. Já calculou essas constantes. Eu só não vou substituir aqui para não poluir muito a expressão. Tá? E a derivada do x, como é que eu faço para achar? Só derivo aqui em relação ao t, eu sei como é que é a velocidade em relação na direção do eixo do x. Então vamos colocar todas as equações aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então, de acordo com o que a gente encontrou, a solução na direção x é dada por essa fórmula, na direção y por essa fórmula, na direção z por essa fórmula. Essas são as funções horárias do movimento na direção x, y e z. Tá? As constantes a e φ que ficam faltando aqui na equação são dados por essa expressão aqui, são dados determinados por esses coeficientes, que eu só estou deixando aqui para a gente saber qual é. Muito bem. Note que a variável z ela não se mistura com as variáveis x e y de forma alguma, né? Então não preciso me preocupar muito com elas. Eu quero saber como é que as variáveis x e y estão relacionadas uma com a outra. Ou seja, eu sei como que elas podem ser escritas em termos do parâmetro t. Né? Todas elas são parametrizadas pelo tempo. Mas qual é o formato da curva, qual é o formato da trajetória que essa partícula vai de fato descrever? Né? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essas duas equações aqui, a do x e a do y, copiar elas aqui. Ó. Então está a equação do x, está a equação do y. Essas constantes que aparecem aqui, ó, K1, K2, C1, etc., são só constantes que eu estou colocando para não precisar ficar escrevendo V0 e Y sobre ômega 0, tal. Então, essas constantes que aparecem aqui são, ó, o K1 é o V0y sobre ômega 0, o K2 é o A sobre ômega 0, o C1 é isso daqui, o ômega 0 e o A são aqueles que eu tinha definido já lá atrás, lembra? Que depende dos parâmetros do campo magnético e do campo elétrico. E assim fica um pouco mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Então, essas são as equações do x e do y, tá? Chamando de constante todo mundo que é constante aqui. Beleza. Então, olha só que legal. Na parte x, eu tenho uma coisa, ó, x de t menos uma constante. Isso é igual a K2 vezes t mais seno de t. Na parte y, eu tenho y de t menos uma constante, que é igual a cosseno de t. Então, por que x menos uma constante e y menos uma constante? Se eu escrever desse jeito, ó, x menos uma constante, isso aqui só representa uma translação no eixo do x. Enquanto que se eu escrevo y menos uma constante, isso aqui também só representa uma translação no eixo do y. Então isso aqui não altera o formato da trajetória, só altera a posição do eixo x e y. Né? Então eu vou escrever assim. Outra coisa, note que aqui na equação de cima tem um termo de t que não tem na equação de baixo. Ó. Aqui tem K2 vezes t. Aqui não tem nenhum termo de t. A única t que tem é o que está dentro do cosseno. Tá? E eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou forçar a aparecer um K2 aqui do lado direito da equação também. A mesma constante que aparece aqui, sem o t, tá? Eu quero fazer aparecer aqui nessa equação também. E vocês já vão entender por quê. Como é que eu faço isso? É simples, eu posso somar K2 do lado direito da equação, contanto que eu some K2 do lado esquerdo da equação também. Então eu só acrescentei K2 aqui e K2 aqui, não alterou a equação, mas eu escrevi ela de uma maneira um pouquinho diferente. Então eu tenho aqui K2t e aqui eu tenho K2 sem t. Né? Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, essa equação aqui, ó, essas duas equações de x e de y, elas estão escritas na forma paramétrica. Estão parametrizadas por um parâmetro que é o parâmetro t. Quando x e y são parametrizados dessa forma aqui em particular, específica, de tal maneira que o x é uma constante vezes t, rt,
mais B seno t, enquanto y é R sem o t mais B cosseno t. Isso aqui representa uma curva, uma função bem conhecida que é um cicloide. O que é um cicloide? Um cicloide é uma curva que se obtém quando a gente faz uma circunferência rodar sem deslizar num plano. Então pensa assim, ó, a gente marca um ponto de referência num círculo. Então pega esse pontinho aqui e pinta ele de laranjado. E descreve qual é a trajetória que esse ponto aqui vai fazer quando o círculo rola. Se ele vem rolando aqui ao longo do eixo do x. Então se a gente observar o movimento desse ponto x, ele vai fazer exatamente esse desenho que está desenhado aqui na figura para vocês. Então isso aqui é uma figura que a gente chama de cicloide. Quer dizer que o movimento desse treco aqui é um movimento de um cicloide. Ele tem aqui esse formato desenhado aqui. Só que esse cicloide ele pode ter algumas, ele tem algumas classificações, tá? Quando o ponto de referência ele está bem em cima da circunferência, ou seja, a distância do ponto que a gente quer descrever é igual ao raio da circunferência, B é igual a R. Nesse caso, a curva obtida é esse desenho aqui, que a gente está mostrando, que eu estou mostrando na primeira figura. Agora, se o ponto de referência ele é menor do que o raio, ou seja, eu quero olhar a trajetória de um ponto que é menor do que o raio da trajetória, como representado nessa figura aqui. Então a trajetória ela é parecida com a primeira, né? Mas tem algumas diferenças. Ó, note que esses pontos aqui, esses picos, eles acontecem de forma mais suave. Ó. Ele não chega a fazer um bico de fato, né? É algo bem mais suave. Então isso aqui representa a condição em que o B é menor do que o R. Agora, e se o B for maior que o R? Ou seja, eu quero descrever a trajetória de uma partícula que está mais distante do que o raio da trajetória. Desculpa, mais distante que o raio do círculo. Nesse caso, a trajetória ela vai fazer esses pequenos loops que a gente pode observar aqui. Se a gente observar o movimento dessa partícula, ela vai fazer esses loops que formam-se aqui. E isso acontece quando o B é maior que o R. Quem é B e R nessa fórmula? O B é o termo que aparece multiplicando seno e cosseno. E o R é o termo aqui que aparece multiplicando t ou sozinho no x e no y. Então a trajetória do movimento que a gente está analisando, quando uma partícula está sujeita à ação de um campo elétrico e um campo magnético, vai ser uma trajetória do tipo cicloide. E esse cicloide vai ser um desses três tipos aqui, dependendo de quais parâmetros são maiores ou menores, né? Eu tenho que comparar o A e o K2. Qual dos dois é maior, se eles são iguais, são menores, né? O que acontece? E aí, só para efeito de curiosidade, o que acontece se eu fizer o campo elétrico igual a zero? Né? Porque lembra que aqui tem campo elétrico e magnético, mas e se o campo elétrico for feito igual a zero nessa fórmula? Se o campo elétrico EY é zero, significa que a constante A vai ser zero também. E a constante K2 também vai ser zero, né? Todo mundo vai ser zero. Se eu fizer K2 igual a zero aqui nessa expressão, eu vou obter essa fórmula, a equação do movimento, ela vai se reduzir a essa expressão aqui. Note que não tem mais o termo sozinho, que depende só de t, né? É só o termo de seno e cosseno de t. E essa expressão, ela dita justamente o movimento circular de uma partícula. A gente pode desparametrizar esse problema aqui, e a gente vai ver que a solução vai ser uma solução do tipo círculo. O círculo ele pode ser obtido a partir do cicloide, se a gente pensar o caso em que a roda não está deslizando, ou melhor, ela não está rolando, ela está deslizando em torno do mesmo ponto. Então a trajetória que a partícula vai fazer é um movimento circular. A roda não sai do lugar. Então isso acontece quando não tem campo elétrico. E quando não tem campo elétrico, conforme a gente já viu lá na última videoaula, quando é só o campo magnético, a trajetória que a gente espera ver de uma partícula é de fato um movimento circular e uniforme. Lembra que uma partícula, quando ela entra no campo magnético, ela descreve movimento circular? Então a gente pode ver isso como caso particular nesse exemplo que a gente tratou aqui. Bom, isso finaliza essa aula 10 e na próxima videoaula, que vai ser a aula 11, nós vamos falar sobre as leis de conservação de energia, conservação do momento linear, conservação do momento angular.